Amasua, Amaliulia, Amakreia. Eu inicio essa pequena apresentação com um cumprimento em quechua, exatamente para sugerir que, quando falamos de Andes em termos de paisagens humanas, a presença indígena é talvez a marca mais saliente nesse grande cenário dessa porção da América do Sul. E eu vou começar também com uma paisagem, mas para dar uma forma humana a ela. Primeiro, o continente. Num mapa satelital, em que a gente pode ver na porção oeste toda a cordilheira, são cerca de 12.800 quilômetros de extensão, ocupando uma porção relativamente estreita e diminuta do continente. A cordilheira se alarga ali na parte mediana dela, que é a região classicamente chamada de Andes centro-meridionais, ou na arqueologia e na antropologia, ou na etnologia, mais precisamente, de Andes meridionais. Eu vou dizer isso, eu vou explicar por quê. A partir do norte do Lago Titicaca, aqui no encontro de ou na separação do nó do Apolobamba, em que a Cordilheira dos Andes se separa em Cordilheira Ocidental e Cordilheira Oriental, guardando dentro de si um enorme planalto, em torno dos 4.000 metros de altitude, que é o altiplano andino. Usualmente no Brasil as pessoas falam dos Andes, às vezes usando altiplano como uma espécie de sinônimo. Não é altiplano, é só essa porção dos Andes aqui, a partir do norte do Lago Titicaca, até mais ou menos o deserto de Atacama. Aqui as duas cordilheiras voltam a se fechar e nós temos aqui essa continuação da cordilheira, que introduz dessemelhanças consideráveis em relação a regimes sazonais. Se os Andes meridionais são classicamente áridos, com uma estação seca e uma estação úmida bem marcada, os Andes, a partir do norte do Lago Titicaca, não vão ter esse mesmo tipo de separação, vão ter períodos úmidos e períodos secos, com alguma predominância, mas não com o mesmo tipo de marcação que os Andes, essa parte chamada de meridional. O que se segue a partir daqui é os Andes que vão descer para a Patagônia, ou que, em antropologia, em termos de etnologia e designação dos grupos humanos, é a Araucania. Pois bem, esse imenso território, ele foi ocupado, não se pode precisar exatamente a partir de quando, mas talvez em torno de, estima-se, 20 ou 30 mil anos antes. E os arqueólogos que se debruçam sobre a paisagem humana da América do Sul tendem, ou até a partir de meados do século XX, tenderam a identificar uma espécie de determinação ambiental para dizer que nas porções da América do Sul em que havia uma maior possibilidade de recursos para a sobrevivência humana, a população se adensou demograficamente e, com isso, houve um processo de complexificação social, e esse processo de complexificação social produziu, em último termo, as sociedades ditas complexas com a emergência do Estado. Esse é o padrão clássico, o modelo clássico neoevolucionista, que distingue fundamentalmente na América do Sul duas grandes paisagens, a das terras altas e a das terras baixas, na qual as terras altas teriam ascendido essa condição de sociedades com Estado. É um grande problema. Coisa pode não ser exatamente assim. E a miragem da densificação ou da adaptação ao meio pode ser extremamente traiçoeira, como os estudos amazonistas têm nos demonstrado, em que as porções da Amazônia não se dividem por províncias ambientais, tipo várzea e terra firme, e que a variabilidade humana na ocupação do território age com o seu engenho próprio para transformá-la e subvertê-la.
Ok. Bom, continua se ouvindo, né? Pois bem, no caso dos Andes, a ocupação humana foi desenhada ao longo de vários milênios, de forma distinta que aconteceu na Amazônia, em que as populações humanas teriam se assentado em regiões distintas e constituído famílias linguísticas e agrupamentos próximos ou não. No caso dos Andes, houve um processo progressivo de intercâmbio e homogeneização cultural, que se deu por várias fases das expansões andinas. Se costuma... Essa projeção está meio ruim de cor, né? Enfim, não sei se vai dar para identificar, porque está bem diferente da cor do original. Mas, enfim. A ocupação andina, a ocupação humana nos Andes se deu fundamentalmente através dessa alternância entre processos de expansão de uma unidade local e processos de fragmentação em, digamos assim, culturas locais ou tradições locais. Classicamente, foram identificados 3 horizontes andinos. Horizonte é o termo que na arqueologia se usa para designar exatamente essa expansão relativamente rápida de uma feição cultural mais ou menos homogênea para uma larga expansão de terra, um largo território, em que a primeira dessas expansões é representado pelo horizonte Chavin, entre 1200 a.C. e 200 a.C. O horizonte Chavin infelizmente aqui não se percebe muito bem, isso que se expandiu a partir do centro cerimonial de Chavin de Huantar. Sucedeu-se a esse horizonte andino um processo de fragmentação, constituição de culturas locais, como se usa dizer em arqueologia, e se seguiu a ele um outro horizonte andino, já bem posterior, a partir entre 700 depois de Cristo e 1200 depois de Cristo, foi o horizonte Huari Tiahuanaco, constituído por essa expansão de influência política desses 2 grandes centros da região, já não mais costeira, mas plenamente dos Andes, de Tiahuanaco, um pouco ao sul do Titicaca, e Huari um pouco mais a norte. E, finalmente, o terceiro horizonte andino foi o horizonte Inca, ou o Tahuantinsuyo, a expansão do assim chamado Império Incaico, que foi a mais larga expansão de processos políticos unificados, ou de unificação de populações andinas a uma espécie de mercado político comum, no sentido, antes de mais nada, cerimonial, que tinha como base uma linguagem comum que se estabeleceu nos Andes, que era, ao longo desse período todo, a linguagem da reciprocidade. Ou seja, o fundamento de todas essas relações entre pessoas e da expansão desses vetores humanos de ocupação do território se deu fundamentalmente por essa linguagem que as pessoas se entendiam trocando coisas. Fundamentalmente, trabalho, ou, para usar a categoria quechua, calpa, produzindo produtos agrícolas que eram posteriormente concentrados na figura de um curaca, um cacique local, um chefe local, que os redistribuía. E esse processo de intercâmbio e reconhecimento de prerrogativas de autoridades locais é que foi constituindo essa malha de interrelações sobre uma linguagem comum que se expandiu nos Andes, que foi essa da reciprocidade geral. Isso nos dá uma feição, em termos de grupos humanos, que os antropólogos reconhecem um pouco mais imediatamente. Quando um antropólogo que trabalha na Amazônia conversa com outro que trabalha na Amazônia, também na Amazônia, mesmo que eles trabalhem com grupos distantes 100 quilômetros um do outro, se forem de famílias linguísticas diferentes, para que um conte alguma coisa do seu grupo para o outro, ele tem que fazer a descrição completa de toda a cosmologia do grupo, e o outro, por sua vez, fazer essa descrição completa de toda a cosmologia do grupo, como se fossem 2 realidades ou 2 mundos completamente diferentes.
Nos Andes, se um antropólogo que trabalha no deserto de Atacama conversar com outro que trabalha no sul da Colômbia, já há de imediato um ar de familiaridade e de mútua compreensão sobre os fenômenos que um e outro está tratando. Essa relativa homogeneidade cultural dos Andes é muito característica dessa porção de terra, né, desse território, que não ocorre no resto do continente, e que só é possível por conta, provavelmente, dessa dinâmica de expansões que constituiu uma linguagem comum de entendimento. Pois bem, na arqueologia, primeiro eu vou ilustrar o que seriam esses três horizontes andinos, o Chavin, sediado a partir do centro de Chavin de Huántar, com essas expressões estéticas específicas. Tiahuanaco, temos ali a célebre Porta do Sol, no sítio cerimonial de Tiahuanaco, próximo a La Paz, e finalmente o horizonte tardio, né, representado pela expansão inca do Tahuantinsuyo. Na antropologia ou na arqueologia propriamente, quem formulou um padrão, um modelo de entendimento dessas relações humanas nos Andes, que permite entender por que em um território tão acidentado se chegou a um tal sistema de uniformização de linguagens e de entendimentos, foi o John Murray, que propôs um modelo chamado de arquipélago vertical, ou controle máximo de pisos ecológicos. É fundamentalmente um modelo que parte da ecologia, com repercussões culturais. O que o John Murray sugere é que, nos Andes, se você viver apenas num piso de 3.000 e tantos metros, você só consegue produzir batatas. Para você sobreviver, é preciso que você tenha, além das batatas, algo de lhama, que pode estar num piso acima, mas também milho, num piso ecológico inferior, e também frutas num piso ecológico inferior. O que aconteceu é que as populações andinas criaram uma espécie de colônias ligadas por redes de intercâmbio e de troca, em que as de baixo proviam certas coisas que os de cima não tinham, e os de cima proviam outras coisas que os de baixo não tinham. A partir desse dispositivo, desse mercado da economia, do intercâmbio e da dádiva, e não necessariamente de uma economia da mercadoria, em que essa rede de interações se organizava num eixo vertical que permitia que a vida fosse possível de uma maneira otimizada. De modo que, quando os europeus chegaram na América, os Andes concentravam a maior densidade demográfica do mundo a essa altitude. O Tibete estava muito longe. Bom, evidentemente que essa concentração demográfica foi fortemente abalada pela conquista, antes de mais nada pelo impacto das fundamentalmente. Escuta-se. Eu ainda preciso me acostumar com esse microfone. Pois bem, o que eu falar agora eu me perdi. Sim, eu falava dos pisos ecológicos. Sim. Logo depois da conquista, houve uma forte depressão demográfica, que se calcula que tenha derrubado a população da região andina em 80% ao longo de 120 anos. Queda demográfica maior que essa nas Américas só ocorreu no Planalto Central mexicano, em que em torno de 100 anos, 90% da população originária teria sido morta, antes de mais nada por conta das epidemias que os europeus trouxeram para as Américas. Mas não só por conta das epidemias. A epidemia era potencializada pela própria forma do europeu tratar os nativos. Os europeus trouxeram uma grande arma cultural, mental, que era a ideia de Estado e a forma de administrar as pessoas. E administrando as pessoas por essa racionalidade do Estado e concentrando as pessoas para seguirem ordens, elas ficavam potencialmente vulneráveis à disseminação epidêmica. Enfim, fundamentalmente a dinâmica da depressão demográfica nas Américas foi essa. Pois bem,
O que o John Murray nos sugeriu com esse modelo foi uma espécie de padrão vertical de relações, que é muito interessante para pensar os Andes, mas também tem as suas limitações, e que articula toda essa lógica da complementaridade da ocupação humana nessa região a partir de um primado ecológico. Na verdade, o que parece ser mais sugestivo é que, ao invés disso, a determinação pode ser invertida. Quer dizer, não é pelos andinos terem seguido uma intuição ecológica de ocupar o máximo de pisos numa sequência vertical, que eles estabeleceram redes de intercâmbio, mas por disporem de uma linguagem cultural do intercâmbio e da reciprocidade, que foi possível armar esse grande dispositivo de ocupação humana. Por um acaso, quem tiver interesse, eu defendi isso num artigo que eu publiquei aqui na revista Anos 90, da pós-graduação de História da URGS, publicado em 1911, se não me engano, no volume 14, num artigo chamado Limites Turvos, Objetos Fugidios, Identidades Inconstantes, as populações indígenas na etnohistoriografia dos Andes meridionais. Pois bem, quando os europeus chegaram à América, encontraram esse sistema, essa imensa rede de relações humanas, obedecendo um padrão reticular de concentração de bens e redistribuição, que o Murray foi se inspirar no Cal Polanyi para formular, descobriram que para se ter acesso à mão de obra indígena, que era a coisa mais importante para os europeus, e com ela fazer o trabalho das minas, era preciso usar da mediação dos curacas ou das autoridades locais, que eram aqueles grandes distribuidores de insumos de subsistência, de terras, antes de mais nada, para que os seus índios plantassem e exercessem sobre ela um trabalho produtivo em que a concentração era os produtos concentrados pelo curaca eram depois redistribuídos a toda a população. Então, os espanhóis logo lançaram mão da mediação dos curacas indígenas, são esses senhores que estão aqui sobre essas andas, para ter acesso à mão de obra indígena e, sobretudo, fazer funcionar o regime da mita mineira. De modo que esse intercâmbio de espanhóis e índios produziu uma espécie de sociedade heteróclita e heterogênea, em que os espanhóis reconheciam os índios como análogos em termos de prerrogativas de casta, não de prerrogativas de privilégio, mas não necessariamente de casta, eram diferenciados em casta, mas assemelhados em termos de titulação, em que alguns desses curacas foi reconhecido, inclusive, o status de nobre, com direito a tudo que cabia um nobre europeu, usar cavalo, espada e brasão de armas. Inclusive até dando à linhagem Inca um título de nobreza que foi criado pelo rei da Espanha para acolhê-los, o marquesado de Oropesa. E essa pintura, que também ilustra o cartaz do evento de hoje, apesar de essa ser uma outra versão do Marcos Chapata, a que está no cartaz é de um pintor anônimo de uma igreja de Lima. Essa é de Cusco. Representa exatamente essa aliança entre essa linhagem nobre de Incas e a linhagem de nobres espanhóis, unindo as casas Loyola, do fundador da Companhia de Jesus, com o marquesado de Oropesa dos nobres indígenas. Essa, digamos assim, é a versão aristocrática da miscigenação americana. Mas ela nos sugere que já aí não dá tão simplesmente para falar de uma dominação dura, ou estrito senso, mas sim de um processo em que as realidades locais eram continuamente apropriadas num regime profundamente heterogêneo de relações, em que a colonialidade ela só se impunha porque, de certa medida, acolhia essas realidades locais. Essas realidades locais, então, mantinham a sua vigência, ainda que seguramente disciplinadas e restringidas e especificadas, mas de tal forma que as tradições, em certa medida, puderam ser transmitidas coletivamente nesses nichos e nesses espaços sociais que constituem, por excelência, esse grande mar indígena que são os Andes.
Não por acaso, a paisagem, se podemos voltar outra vez à imagem da paisagem, né? Em alguns países andinos, como a Bolívia, por exemplo, onde eu fiz trabalho de campo durante muitos anos, fundamentalmente é de um mar indígena com um arquipélago de hispanidade. Quando os índios querem parar o país, eles simplesmente fecham as estradas. Né? Bloqueio general de caminos. Né? E os citadinos não podem ir de uma cidade a outra, senão de avião. Né? Pois bem, esse regime da reciprocidade, baseado no seu extrato mais elementar, no intercâmbio de trabalho, produz um regime de socialidade nos Andes, que é esse assentado sobre o intercâmbio de esforço, calpa, que se dá através dos ritos de trabalho coletivo, e que constitui ou demarcam a inclusão nas comunidades locais, de modo que, se você não pode falar de uma homogeneidade étnica ao longo dos Andes, e também não pode falar de grupos locais, você pode se remeter a esses contextos e redes de intercâmbio de trabalho e mais além de trabalho, do que vem depois do trabalho. Produtos, prerrogativas, direitos, enfim. De modo que toda a produção andina ainda funciona em termos mais elementares sobre essas regras de socialidade que não são dispostas pelo mercado, mas sim pelos dispositivos locais de interação. São esses dispositivos locais de interação que produzem a paisagem humana dos Andes e interpelam a realidade dos Estados Nacionais andinos de uma perspectiva que talvez para nós seja um pouco insuspeita, mas que produz reiteradamente insurgências e reinsurgências dessas potências plebeias, como gosta de dizer o vice-presidente da Bolívia, Álvaro García Linera, que constantemente coloca em xeque esses dispositivos totalizantes da forma Estado, que, no caso do mundo ocidental, é fundado sobre um princípio de coercitividade, de violência, que objetifica o outro e objetifica aquele com quem se tem relação. No caso dos Andes, as relações se estabelecem fundamentalmente entre os agentes do mundo. E o mundo está povoado de agentes. A ética andina não é a de exploração de uma natureza externa às pessoas, mas de um universo povoado de seres de potência. De modo que, se os homens têm acesso aos produtos da terra, ao trigo, ao milho, etc., é porque a Pachamama e as outras potências do mundo realizaram o seu trabalho para que aquilo fosse possível. Essa ética do intercâmbio de esforços entre muitos sujeitos que habitam o cosmos produz um sentido de relação que é profundamente diferente do sentido de objetificação clássico ocidental, em que você tem essa impessoalidade do trato das pessoas mediada pela instituição do Estado. Portanto, talvez não seja o caso de se falar de Estado nos Andes da mesma maneira que falamos de Estado entre nós. As concepções são profundamente diferentes. Aquilo que os antropólogos evolucionistas pensavam como Estado nos Andes era tão simplesmente a culminação de um processo de intercâmbios que chegava num determinado ponto em que a grande autoridade, ou Inca, era antes de mais nada um redistribuidor de ordem. E o Estado desempenhava, portanto, a função, antes de mais nada, sacerdotal. Do mesmo modo, a produção econômica nos Andes não é uma produção que objetifica a natureza e tem com ela uma relação de exterioridade no sentido da exploração e da maximização da exploração. Mas para as comunidades tradicionais dos Andes, esse tipo de relação se dá por uma relação pessoalizada entre potências. As potências dos homens, as potências dos espíritos, as potências dos seres, do Cupacha, dos cerros, dos montes protetores, dos apos, das forças da paisagem, que estão representados aí por elementos que desempenham esforços produtivos e intervenientes na vida humana.
Essa ética andina é que sugere, ou sugeriu mais recentemente, uma interpelação do nosso modelo de desenvolvimento, que foi o discurso formulado a partir do processo constituinte equatoriano, mas que logo se espalhou para a Bolívia, o discurso do Buen Vivir, ou em quechua, Sumaq Causay, ou em aimara, Sumaq Camaña, que é fundado sobre essa ética de relações em que a natureza não representa apenas uma exterioridade, mas sim um elemento vivo com o qual se dialoga, não para se obter o máximo da produção, mas sim para se obter um certo equilíbrio, onde, parafraseando o professor Eduardo Vieira de Castro, a suficiência é uma imanência, ou se orienta por essa imanência da suficiência e não por uma transcendência da necessidade que caracteriza, digamos assim, a produção capitalista de uma maneira geral, que os antropólogos podem se dar o luxo de dizer isso, se inspirando no Sarlins, né? Reconhecem o modelo capitalista não como um sistema econômico de produção de bens, mas sim como um sistema simbólico de produção de necessidade. Essa transcendência da necessidade que faz as pessoas se moverem para consumir cada vez mais, se choca com um outro universo de referência em que as pessoas não precisam consumir tanto, mas apenas se relacionar com outros seres, porque estamos diante de uma economia da dádiva e das relações de reciprocidade e não de uma economia de mercadorias. Essa interpelação que esse mundo andino, o que esse universo cultural andino faz, as nossas realidades contemporâneas, capitalistas, estatais e de outra forma, nos sugerem que o processo colonial, por mais que tenha se expandido e confrontado os mundos nativos da América, chegam a um ponto em que encontram nos seus interstícios a presença desses elementos subversivos à sua própria lógica, e que sugerem a existência de resíduos de impenetrabilidade e mesmo de uma certa heterogeneidade que faz com que a própria existência da sociedade latino-americana seja uma existência profundamente heteróclita, ou, para lembrar as palavras do crítico Silviano Santiago, num ensaio famoso sobre o entrelugar do discurso latino-americano, dizia que a maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos conceitos de unidade e pureza. O mundo andino, com a sua gigantesca presença indígena, representa, antes de mais nada, esse desafio das pretensas purezas totalizantes do capitalismo e do Estado, essa interpelação permanentemente heterogeneificadora, por assim dizer, e problematizadora de uma descolonialização possível. Pati tataikuna, pati mamaikuna, amasua, amalhulia, amakreia.